E agora estamos de volta com o nosso programa Eclésia. A gente está no último bloco do programa Eclésia, mas dá tempo de você fazer sua ligação rapidinho, no 38719620, ou mandar o seu e-mail. Quem sabe não dá tempo da gente ainda nesse bloco comentar alguma coisa que você mandar para a gente. Ô Padre Guido, muitos santos na Igreja Católica, a gente até comentou outro dia que, se não me engano, passam de 2.000 santos, corpos de santos que se mantiveram incorruptos depois, então, da morte, né? Ficaram intactos por várias situações, em várias regiões e etc. Agora, com o Santo Antônio de Pádua aconteceu uma coisa especial, diferente das outras. Conta pra gente o que aconteceu. Certo. Em primeiro lugar, Santo Antônio de Pádua não enfrentou nenhum processo de beatificação e de canonização. É bom saber que 11 meses depois, ele foi proclamado santo pela autoridade da Igreja, graças à voz do povo, aquele famoso provérbio, né? Vox populi, vox Dei, né? O povo proclamou santo porque merecia. Então, menos que um ano depois da morte dele, o Papa Gregório IX, né, que o canonizou, já não esperou nem dar um ano, já canonizou direto. Também não tinha dúvida, né? Exato. Agora, 32 anos depois da morte, o Papa mandou fazer uma exumação do corpo de Santo Antônio. 32 anos depois. Sim. Abriram o caixão. O corpo estava reduzido praticamente a ossos. Até hoje dá de ver também a roupa que estava no corpo de Santo Antônio. Mas qual foi o espanto das pessoas que estavam assistindo à exumação do corpo, quando apareceu na boca de Santo Antônio a língua cor rosa, um músculo vivo. Olha que a língua não tem ossos. Sim. É um dos primeiros músculos que apodrece com a morte. E por incrível que pareça, meus amigos, até hoje, mais de 800 anos depois, a língua de Santo Antônio continua viva, digamos assim. O músculo inteiro, bem guardado e conservado num relicário lá na Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Inclusive, essa língua, então, de Santo Antônio, que continua intacta depois desses 800 anos, a língua continua, então, como se estivesse ainda vivo, é possível que os fiéis visitem, então, vejam esse milagre. É um lugar muito frequentado, milhares de pessoas por dia visitam este milagre vivo, né, da língua de Santo Antônio. Agora, quanto ao corpo, todo o braço direito de Santo Antônio foi levado para Lisboa, sua terra natal. Certo. Ao passo que o restante do corpo está guardado na basílica a ele dedicada na cidade de Pádua. Inclusive, teve um outro santo da Igreja Católica que presenciou, então, a exumação desse corpo, Sim, né, Padre Guido? São Boaventura. São Boaventura, logo que ele viu a língua de Santo Antônio, fez uma declaração extraordinária, disse: este é mais um sinal de que este homem sempre falou bem de Deus. É um sinal visível, então, para que todos, até a nossa geração, né, chegou até a nossa geração, 800 anos depois, mais de 800 anos depois, para saber que esse homem foi um grande pregador e que por aquela língua foi proclamada verdades de fé e muitas conversões aconteceram a partir dali. Exato. E até hoje, o santuário de Santo Antônio é frequentado por milhares de pessoas diariamente, todos que o invocam, que apresentam os seus problemas, as suas necessidades espirituais, morais, as suas famílias, os seus doentes. E parece, meus amigos, que este Santo Antônio seja um santo mesmo dos nossos dias. Foi escolhido por Deus. Ele, como você afirmou muito bem, Eric, ele preferiu sempre uma vida mais silenciosa, mais retirada de contemplação. Inclusive, nos retratos oficiais, é sempre apresentado com o menino Jesus no colo. Não é um enfeite, é um fato também verdadeiro que aconteceu. O menino Jesus lhe apareceu várias vezes. Ele gostava mesmo muito do menino Jesus. Então, a gente sempre vê a imagem de Santo Antônio com o menino Jesus, então quer dizer que é um dado histórico também, Sim, né? Porque sim, o menino Jesus apareceu a ele. Exato. Inclusive, quem descobriu isso foi um monge
que dormia no quarto ao lado do quarto de Santo Antônio. Eu vi o santo falar com voz meio alta, né? Ele se levantou e olhou pela porta e descobriu. Só que Santo Antônio viu. Chamou este religioso, pelo amor de Deus, não fale para ninguém. Mas depois que o Santo Antônio veio falecer, a notícia se tornou comum, né? Todo mundo acreditou plenamente. Ele era muito, muito devoto do menino Jesus. Muito bom. Padre Guido, o nosso telespectador Igor Morvan, que sempre colabora aqui conosco, mandou a seguinte pergunta: se Santo Antônio de Pádua chegou a ser sucessor de São Francisco, então, na liderança da Ordem dos Franciscanos? Não. Santo Francisco veio falecer 5 anos antes de Santo Antônio, no ano 1226. Santo Antônio renunciou a qualquer carreira eclesiástica ou até dentro da sua mesma ordem franciscana. Não esqueçamos, meus amigos, que a família franciscana, na hora do falecimento do seu fundador, Francisco, já contava com 2.000 membros. E logo depois desse período, então, da morte desses importantes santos, o fundador, Francisco de Assis, né, e esse grande santo, Antônio de Pádua, depois desse período, houve ramificações, então, nessa ordem franciscana, né, Padre Guido? Exato, sim. Em primeiro lugar, é bom dizer que Santo Antônio foi encarregado por São Francisco de levar e apresentar para o Santo Padre, o Papa, as constituições que o mesmo Francisco havia escrito para a sua ordem. Mas era uma ordem religiosa que aumentava cada vez mais e se tornou quase necessário uma repartição. E até hoje existe esta subdivisão em 3 famílias franciscanas, todas, é claro, que vivem conforme o espírito e o carisma de Francisco. Há a família dos franciscanos, chamados menores franciscanos, que seguem até as características de tudo que estava escrito nas regras de São Francisco. Há o grupo dos capuchinos, que interpretam a regra de São Francisco numa medida muito mais austera, muito mais séria também, e, digamos assim, repleta de grandes caminhos de contemplação com Deus. E há uma família franciscana mais atualizada, chamada dos conventuais, certo? Que tem até um traje um pouco diferente, a veste cor São aqueles franciscanos cinza. que usam um cinza, né, Padre Guido? Exato, cor cinza, né? Inclusive são eles que cuidam da Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. São os franciscanos conventuais Sim, que cuidam, exato. então. Ao passo que os franciscanos menores são responsáveis, seja da Basílica de São Francisco, como também de todos os santuários da Terra Santa. É verdade. Marcados, sim. Do ponto de vista do rito latino, os católicos de rito latino que vivem na Terra Santa, a maioria deles, os santuários, que inclusive são cuidados pelos católicos latinos, estão nas mãos, então, dos franciscanos. E a coisa mais bela, Eric, é que as 3 famílias franciscanas continuam oferecendo para a Igreja verdadeiros campeões de santidade. Porque, na verdade, se as 3 famílias são legítimas, vieram do fundador Francisco e continuaram perseverantes no carisma, Deus certamente operando diante dessas ordens. O senhor poderia lembrar, Padre Guido, um santo de cada dessas ramificações franciscanas, só para a gente dar um exemplo? Olha, dos padres capuchinos dos nossos tempos, Padre Pio. Padre Pio, então, era franciscano capuchinho. Capuchino. Morreu em 1968. Exato. O Frei Galvão, brasileiro, né, era dos frades menores. OFM dos frades menores. Exato. O Padre Guido sempre tem santo para contar a história aqui, até porque a Itália são muitos santos. Mas nós também temos o nosso aqui, né? Nós brasileiros temos o nosso querido Frei Galvão, que era então um franciscano da Ordem dos Frades Menores. Só um pouquinho antes do senhor comentar outro. O senhor disse do Padre Pio, que era franciscano capuchinho. Sim. Normalmente os capuchinhos também tinham o costume de usar barba, não é isso, Padre Guido? Sim, a característica, digamos assim, estética. Sim. Né? A barba e sandálias e um capucho.
portanto, chamado de capuchino. Um capuz, né? Esse capuz, Isso. exato. E aí depois, então, o senhor falou do Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, Sim. que, aliás, o nome de Antônio aí era um xará de Santo Antônio de Pádua, Antônio de Santana Galvão, que é a ordem dos frades menores. E, agora, dos franciscanos conventuais, que são aqueles franciscanos que usam cinza, um santo, por exemplo, o conventual? É o São Massimiliano Kolbe, né, da mártir na Segunda Guerra Mundial no campo de extermínio de Auschwitz. A gente sempre fala, que interessante, a gente sempre fala de São Maximiliano Kolbe aqui, né, Padre Guido? Sim. Vira e mexe, a gente cai nesse assunto, São Maximiliano Kolbe aqui, né? Aliás, recentemente a gente falou bastante dele também, quando a gente fez aquele programa sobre os regimes totalitários do século XX, nós lembramos então dessa figura importante, São Maximiliano Kolbe, esse franciscano conventual, que morreu no campo de Auschwitz. Inclusive, mas não devemos esquecer outro pormenor, que também no ramo feminino são inúmeras as congregações e as ordens religiosas que apelam ao carisma de São Francisco. Mais uma vez, dou um abraço às monjas concepcionistas franciscanas do Mosteiro Imaculado Coração de Piratininga, Bauru. Também elas têm o nome de franciscanas, isto é, apelam ao espírito e ao carisma deste grande santo Francisco. Então, necessariamente, a gente tem que deixar bem claro, porque na época de São Francisco, houve uma vocação que se aproximou desse carisma, que também depois fundou um importante ramo, que é de Santa Clara, né, Padre Guido? Né? Sim. Aliás, foi o mesmo São Francisco que cortou os cabelos, estão guardados até hoje, de Santa Clara. E com a Clara nasceu uma das ordens de vida contemplativa de estrita clausura que do nome de Clara chamaram-se de Clarissas. E hoje estão espalhadas também elas no mundo inteiro. Daquele primeiro núcleo franciscano, além do fundador, claro, São Francisco de Assis, que inclusive foi considerado o personagem do milênio, né? Sim. Uma coisa importantíssima. Além de São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua e Santa Clara, que vamos dizer assim, que é dessa primeira geração de franciscano, daquela primeira geração, tem algum outro santo canonizado também, Padre Guido? Sim, em primeiro lugar, dos 4 monges que acompanharam na vida de São Francisco, Rufino, Elias, Mateu e Ângelo, Rufino já é santo. Rufino é canonizado. Já é canonizado, sim. E temos inúmeros, são centenas os santos franciscanos. E também um pormenor, temos na história da Igreja muitos papas e cardeais que eram franciscanos. Que bonito. Muitos, isto é, o Espírito de São Francisco, e que belo dizer isso, quando temos o nosso Papa com este nome também, né? Já tivemos importantes bispos e papas que vieram, então, dos franciscanos, mas pela primeira vez alguém adotou o nome de Francisco, que é o nosso Papa Francisco. E certamente se inspirou, como ele mesmo disse, se inspirou nesses grandes santos São Francisco de Assis. Exato, e não somente como inspiração, mas como estilo de vida que sempre ele levou e continua levando também como Papa. E nós nos sentimos orgulhosos de tudo isso. Agora, Padre Guido, a gente já está chegando ao final do nosso programa Eclésia de hoje, mas queria que o senhor comentasse para a gente rapidinho. Santo Antônio, essa mensagem de Santo Antônio, a pregação evangélica de Santo Antônio, que atingiu tantos corações, que alcançou e converteu tantas pessoas, e grandes milagres, a gente deu o exemplo aqui dos peixes que colocaram, até os peixes colocaram a cabeça para fora para ouvir essa grande palavra ungida, né, que saía da boca de Santo Antônio. A pergunta é, a mensagem da pregação de Santo Antônio tem data de validade? Ou a nossa geração até hoje pode aproveitar os ensinamentos desse grande santo? Sim, nós podemos sempre aprender algo de todos os santos. De Santo Antônio, de uma maneira especial, gente, o amor à palavra de Deus. Dizem documentos que ele sabia de cor toda a Bíblia. Olha só. De verdade, gente, o amor à palavra de Deus. E hoje nós temos muita facilidade, não só porque a Bíblia não falta nas casas de ninguém, mas diariamente, aos domingos, nas missas, temos a oportunidade de ouvir o comentário e aprender o caminho certo
que nos leva a Deus. Santo Antônio ficaria muito contente vendo um compromisso prático de cada um de nós de conhecer a palavra de Deus, porque, como sempre eu afirmo, né, o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece a verdade, mais se ama. Bonito, Padre Guido. Bom, como de costume, queria que o senhor encerrasse o programa de hoje nos dando a sua bênção. Mas antes, um rápido comentário, Padre Guido, porque a gente está abrindo o mês, né, de junho, que são datas importantes. Nós esquecemos de comentar, inclusive, Pentecostes também, esse mês, são datas recheadas de datas importantes. E no Brasil é muito conhecida, né, as festas juninas, que comemoram, então, Santo Antônio, São Pedro e São João. Mas é interessante, né, Padre Guido, a gente lembrar isso às pessoas, não deixar morrer no meio dessas festas, que certamente você, meu amigo telespectador que está assistindo, deve frequentar uma dessas festas, mas não deixar morrer mesmo essa prática religiosa. Né? Se de repente não for possível fazer a sua festa junina relacionada com uma celebração da Santa Missa, que pelo menos em família, reúna-se então, rezem um terço, mas que mantenha esse vínculo religioso, essa festa importante, tradicional, brasileira, das festas juninas, homenageando então a grande memória desses grandes santos, e não esquecer, é claro, desse que a gente comentou hoje, Santo Antônio de Pádua. Tá certo, Padre Guido? Exato, né? E terminamos, quero dar um grande abraço ao Dr. Carlos Geraldo Carvalho, cardiologista de Bauru, que está ouvindo com toda a sua família nosso programa, e a família de Dona Sandra, o seu Sadi, a pequenina Clara Maria, a Patrícia, o Cailão do Rio Claro, que também não perdem nossos programas. Para todos, o meu abraço. E para todos vocês, prezados amigos, telespectadores, não somente o abraço e a bênção, mas também a minha oração, para que Santo Antônio derrame também tanto amor, tanto sorriso e tanta serenidade nas vossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Nosso programa vai ficando por aqui, mas quero lembrá-los que na semana que vem, o programa Eclésia da semana que vem traz um tema importantíssimo, você não pode perder. Nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, né? Um tema riquíssimo, que daria para a gente fazer até mais que um programa, muitos assuntos relacionados à Santíssima Trindade, mas então não perca. Na semana que vem a gente vai falar sobre a Santíssima Trindade. Eu já disse aqui no programa, mas reafirmo, visite o nosso site www.rs21.com.br e assista os programas Eclésia que estão lá disponíveis, também lá na internet, tá certo? Procure lá em programa Eclésia, você vai conferir os outros programas que a gente fez e certamente aprender e participar conosco também pela internet. Muito boa noite, meus amigos. Continue com a nossa programação aqui da nossa querida Rede Século XXI. A gente continua, então, essa conversa na semana que vem com o Padre Guido. Boa semana a todos. Tchau, tchau.